O cinema brasileiro não está na sua melhor fase. A gente teve um governo exterminador da cultura e uma pandemia mundial para lidar. Estamos sobrevivendo, mas não é do melhor jeito. Mas antes disso tudo acontecer, um nome dominava essa semana da ressaca, que é como eu chamo esse espaço entre o Natal e o Ano Novo, em que as distribuidoras internacionais elas meio que deixam de lançar os seus filmes porque elas acham que eles não vão arrecadar tanto assim. Minha Mãe é uma Peça 2, Minha Mãe é uma Peça 3 e Minha Vida em Marte, todos eles foram lançados aí pertinho do Natal. Nos últimos anos, Paulo Gustavo dominava esse calendário no cinema. Esses 3 filmes que eu citei estão entre os mais vistos da história do cinema brasileiro e não é à toa. Mas enfim, Paulo Gustavo já não está mais entre nós. Acaba que esse governo exterminador de cultura também se mostrou um governo exterminador de gente. Ele foi um entre os mais de 600 mil mortos pela Covid-19, numa época que já existia vacina e outros meios de prevenção que foram negligenciados pelo governo brasileiro. E desde que isso aconteceu, eu sempre parava a dúvida: quem é que vai substituir Paulo Gustavo no cinema? Existe esse nome? Existe como substituí-lo? Quem vai ocupar essa vaga no calendário anual das comédias brasileiras? E agora, em 2023, a gente tem uma opção. Vamos falar agora sobre Minha Irmã e Eu, o novo filme estrelado por Ingrid Guimarães e Tata Werneck, e dirigido por Suzana Garcia, que dirigiu Minha Mãe é uma Peça 3 e Minha Vida em Marte, os 2 filmes que eu falei anteriormente. As irmãs Miriam e Mirelle, vividas por Ingrid Guimarães e Tata Werneck, nasceram em Rio Verde, no interior do Goiás. Elas não realizaram o sonho da mãe, Dona Márcia, vivida por Arlete Salles, de se tornarem uma dupla sertaneja e, além de terem seguido caminhos opostos, vivem em pé de guerra. Miriam se casou e nunca saiu de sua cidade, acostumada à vida do interior. Já Mirelle partiu para o Rio de Janeiro e, sem demonstrar para a família, passa todo tipo de perrengue. Mas quando Dona Márcia desaparece, elas têm que deixar de lado as diferenças e se unir para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas. Bom, para mim é sempre muito bom ver Ingrid Guimarães e Tata Werneck juntas. Essa, se eu não me engano, já é a terceira parceria das duas e eu acho que elas têm uma sintonia muito legal. É sempre muito bom ver as duas juntas em cena. E esse filme aqui consegue aproveitar muito bem esse talento das duas, principalmente da Tata Werneck, deixando ela improvisar. Você vê que tem muita coisa aqui que a Tata meio que improvisou na hora e funciona bastante. E a gente tem aqui o carisma e a potência de duas grandes atrizes brasileiras que arrastam pessoas pro cinema. Eu acho que é por isso que é inevitável essa comparação com o fenômeno Paulo Gustavo. Eu fui numa sessão de pré-estreia no dia 26 de dezembro e a sala de cinema estava lotada. Eu acredito que depois de muito perrengue aí, com muito filme, agora a gente vai ter uma bilheteria arrasa quarteirão vindo por aí. Porém, apesar de ser um filme bastante divertido, eu acho que ele tem seus problemas. Eu acho ele muito longo, ele tem quase 2 horas e tem hora que ele meio que se arrasta ali. Eu acho que ele poderia se aproveitar melhor se ele fosse um pouquinho mais editado, uns 15 minutos a menos ali. Não fariam diferença, deixaria um filme mais enxuto e o timing do filme melhor. Eu acho que se o timing fosse mais acertado, algumas piadas, por exemplo, também poderiam cair melhor. Além disso, tem alguns aspectos técnicos que me incomodam. Em algumas cenas o chroma key grita e em outros casos esse não seria um demérito tão grande, afinal a gente está falando de uma comédia nacional, mas aqui ele não consegue usar os elementos do filme a favor disso, para poder disfarçar essas questões. Como, por exemplo, a iluminação desse filme é muito esquisita. Os personagens são iluminados de maneira diferente, de maneira estranha. Por exemplo, existe uma sequência que tá até no trailer, que elas estão na beira de uma estrada, que se você observar a iluminação das personagens da Tata Werneck, da Ingrid Guimarães, você vê que claramente elas não estão naquela cena, naquele cenário, naquele contexto. Fica uma coisa muito estranha, muito artificial. E o problema é que isso, em teoria, é uma coisa fácil de se corrigir. Não era para ter ido assim para os cinemas. E eu acho que toda essa questão que eu citei da duração do filme também acaba impactando no gancho emocional que ele tem. Ele acontece muito tarde e ele acaba sendo muito rápido, que embora pegue os mais emocionadinhos, desprevenidos, ele poderia ser muito melhor aproveitado se levasse um certo tempo para construir aquilo ali de uma maneira melhor, assim, de uma maneira um pouquinho mais sutil. E eu acho que faltou ali, principalmente a Tata Werneck, que é a grande estrela desse momento, o que ela aprendeu com a Anneli de Terra e Paixão, que é a personagem que ela tá fazendo agora, que ela consegue, nessa personagem que ela tá fazendo na novela das 9, ela consegue passar por esses momentos mais emocionais de uma maneira muito mais fácil, mais fluida, que é bem diferente do que a gente tá vendo nesse filme aqui. Outra questão que fica clara ali nos erros de gravação pós-crédito é que esse é um filme afetado pela pandemia. Você vê pessoas de máscara trabalhando ali. E eu acho que isso também
acaba caindo nessa questão do chroma que eu falei. Provavelmente algumas cenas foram gravadas com atores separadamente, ou só a Ingrid e a Tatá e outros atores foram adicionados ali no pós, só que isso é muito sentido aqui. Eu acho que a grande questão é essa, e eu entendo que é um momento difícil que a gente já superou, mas que outros filmes tiraram mais de letra do que isso aqui. Porém, vale o ingresso? Acredito que sim. Se você gosta de uma comédia divertida, eu dei muitas risadas, as pessoas ao meu redor deram muitas risadas, e o filme meio que comprovou pra mim o poder da Tata Werneck e da Ingrid Guimarães. Antes do filme começar, tem uma mensagem delas agradecendo pela gente ter ido assistir o filme, e elas mandam a gente desligar o celular, e pelo menos na minha sessão, eu não vi nenhum brilho de tela depois disso. Eu achei muito interessante como as pessoas observaram aquela mensagem e obedeceram, diferente de quando é só o cinema falando. Achei engraçado. Existem muitas piadas boas, existem participações especiais incríveis, como Thais Araújo, Lázaro Ramos, Hugo Gloss. Eu acho que é uma ótima pedida nesse início de verão brasileiro. Vai pro cinema, se refresca, assiste uma boa comédia. Eu acho que vale a pena. Pra minha irmã e eu dou 3 estrelas. Acho que ainda é muito cedo para cravar Tata Werneck e Ingrid Guimarães como as substitutas de Paulo Gustavo nesse lugar. Eu acho que nem elas querem, nem pensaram nisso. Paulo é insubstituível, mas nós brasileiros precisamos da nossa comédia conforto de final de ano. E eu espero que essa parceria entre as duas continue rendendo muitos bons frutos pra gente daqui pra frente, que a gente possa ver muito mais de Tatá e de Ingrid nas telonas, principalmente juntas, porque elas têm uma sinergia maravilhosa. Eu espero que elas consigam exercitar esse lado criativo delas, afinal, esse filme é baseado numa ideia original das duas, e que a gente consiga ver cada vez mais coisas, cada vez coisas melhores vindas das duas, e que elas sejam esse expoente para que o cinema brasileiro volte à era triunfal que ele tinha antes de todos esses fatores que nos acometeram. E aí, gente, vocês já assistiram Minha Irmã e Eu? Se sim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se ainda não foram, corre pro cinema, depois volta aqui e vem conversar com a gente. E claro, se você tiver alguma crítica, alguma dúvida, alguma sugestão, os comentários também estão abertos. Você também pode me encontrar nas minhas redes sociais, que estão todas aqui embaixo na descrição. E antes de você ir embora, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. 2024 vem aí e eu tô preparando muita coisa boa. Abrace seus irmãos antes que seja tarde e até o próximo filme.